Olá, bom dia a todos. Esse vídeo vai ser exatamente para aquelas pessoas que se afastaram da presença do Senhor. E hoje eu venho trazer dois temas bem parecidos, mas com histórias diferentes, né? A primeira é sobre a ovelha, né, que se perdeu. Essa ovelha, ela estava no campo, até que aos poucos ela se distanciou e se perdeu. E o que foi que aconteceu? O pastor foi buscar. Ou seja, aquela ovelha, digamos que é aquela que se converteu, mas está há poucos dias na presença do Senhor, ao qual há essa luta entre a carne e o espírito. Carne e o espírito. Então não é fácil para uma pessoa que acabou de chegar da igreja e mudar da água para o vinho, de uma hora para outra, não. Há um processo. Há um tempo de negação, de rejeição das coisas do mundo. Há um tempo para tudo. Para chegar até onde realmente precisamos chegar. Assim como a vida tem os seus ciclos, a lua tem suas fases, nós também, quando estava lá no mundo, mas entramos na presença de Deus, é difícil a gente conseguir nos firmar, né? Tem vários relatos de pessoas que foram para a igreja e na mesma semana eles saíram porque, sabe, não consegue, porque a carne, ela foi acostumada desde quando nasceu, acostumada a ser alimentada daquelas coisas, né? Então a carne, ela é mais forte que o espírito nesse sentido. Mas se você permanecer em Cristo Jesus, continuando, perseverando na presença do Senhor Jesus, conseguindo resistir às coisas do mundo, quem vai te aperfeiçoar na sua fraqueza é Deus. Se você continuar na presença do Senhor, então você reconhece que Deus é a tua dependência, porque você depende de Deus. Você reconhece que você é pecador e precisa do Senhor. Então, se você permanecer, o Senhor aos poucos, Ele vai te mudando. Então, a parábola da ovelha perdida é sobre isso. Por isso que o pastor, ele foi atrás da ovelha, porque a ovelha, ela está com poucos dias, né? Estou falando aqui da ovelha, mas eu estou falando de pessoas. A ovelha, ela representa uma pessoa, e o pastor representa o nosso dirigente, o nosso pastor, alguém que é a nossa liderança, né? Então esse pastor foi atrás de sua ovelha e trouxe ela no braço, carregou ela no braço e trouxe para a presença dele. Por quê? Porque ela estava frágil, ela estava pouco dia na presença do Senhor e necessitava ser alcançada pelo aquele pastor para permanecer. Então, essa é a primeira explicação desta parábola. E a outra parábola é sobre o filho pródigo. Agora, essa é mais forte. O filho pródigo, como a palavra ela fala, que tinha um homem que tinha 2 filhos. Ou seja, eles cresceram na presença deste homem. Este homem eu vou trazer aqui representando o pastor, o nosso dirigente. Ou aliás, vai ser melhor, né? Representado também por Deus. Ou seja, eles nasceram, cresceram, foram instruídos na presença do Senhor. Mas aí chegou um certo tempo, ele, do nada, começou a sentir os desejos do mundo. Ele saiu da presença do Pai, pediu a parte dele e saiu ao mundo afora. E a palavra do Senhor vai dizer que chegou até um certo ponto que ele chegou até essa reflexão, este filho, chegou até essa reflexão quando os porcos estavam comendo ali, aqueles babujos. E ele começou a falar: como pode até os porcos ter seus alimentos e eu sem nada o que comer? Eu vou voltar para a casa de meu pai, por mais que ele não me aceite, mas que ele possa me aceitar como servo na casa dele. Ou seja, este homem, ele cresceu na presença do Senhor, ele teve todos os ensinamentos, mas saiu da presença do Senhor. Mas você acha que o pai foi atrás dele? Não foi. Ele reconheceu, porque a palavra do Senhor fala: quem já pisou no Santo do Santo não sabe viver na presença dele. E foi isso que aconteceu. Ele reconheceu, ele sabia que estava longe da presença do Senhor, ele precisava voltar. Então, nesse caso, o pastor não foi atrás. Ou seja, aquele pai não foi atrás daquele homem. Mas aquele homem reconheceu e voltou para a casa do pai. Ainda veio mais humilhado. Humilhado que eu quero dizer assim, mais humilde. Ele disse que, por mais que não aceite ele como filho, mas que pelo menos aceitasse ele como servo. Ou seja, ele estava arrependidíssimo do que ele fez. Então, há uma diferença de uma parábola para outra. Então, o Senhor fica alegre quando reconhecemos. Mas e se esse homem não tivesse reconhecido, tivesse continuado naquela vida? Ele ia morrer lá. Por quê?
porque ele cresceu ouvindo a palavra do Senhor. Então, tem aquela frase que muitos falam, né? Tem na Bíblia, que se um espírito imundo habita, e na hora que sai, e aí a pessoa vai na presença do Senhor, mas aí se afasta, aquele lugar que era limpo, ele traz mais 7 demônios com ele. E aí complica a vida de quem se afastou. Então não se afaste da presença do Senhor. Se você está longe, volta para os braços do Senhor. Volta, porque quem necessita de Deus é você. Não é Deus que necessita de ti, não. Porque Deus sem ti, Ele continua sendo Deus. Mas tu sem Ele, tu não é nada, tu não passa de pó. Tu é dependente de Deus, tu precisa ir a Deus. É Deus que vai te colocar no lugar. É Deus que vai mover tudo e colocar tudo no lugar. Não é sair da presença dEle. Então, se houve alguma frustração na igreja, eu te digo que Deus não foi culpado, não. Mas sim a igreja. Mas se tu estava um bom tempo na igreja, tu sabe que existe isso na Bíblia. Nos tempos de Moisés, de Josué, teve Corá e o outro lá, como eu esqueci o nome dele. Então, vai haver isso no meio da igreja. Só vai ser realmente perfeita quando Deus vier e fazer a separação dos bodes e das ovelhas. Aí sim. Mas enquanto isso, você tem que estar na presença do Senhor, perseverando e vigiando para que você não caia. Porque nossa vida é assim mesmo com Cristo. Fique com Deus. Fique com essa palavra. Volte quanto antes. E agora, e age agora, porque já não dá muito tempo, não. Não dá mais tempo de a gente pensar, o que eu vou fazer? Não. Volte para Cristo quanto antes. Porque Ele está vindo aí. Não vai demorar mais nada, não.